de Estudo da Mulher, livro de Atos, capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: Jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Então, perguntou-lhes: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Paulo, porém, disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele viria, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando então Paulo impôs-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Estes eram, ao todo, uns 12 homens. Entrando na sinagoga, Paulo falou ousadamente durante 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, endurecendo-se alguns, não obedecendo e falando mal do caminho perante a multidão, afastou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. Isto sucedeu durante 2 anos, de maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais tocados por ele eram levados aos enfermos, os quais eram curados, e espíritos malignos os deixavam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possuídos por espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então o homem possuído do espírito maligno saltou sobre ele e os dominou, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos. Sobreveio temor a todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que criam vinham confessando em público suas práticas ímpias. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feito o cálculo do seu preço, estimaram que chegava a monta de 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo dispôs-se, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois de passar por ali, convém que eu vá também a Roma. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho, porque certo ouvires de prata de nome Demétrio,
que fazia nichos de prata de Diana, dava grande lucro aos artífices. Ele os reuniu com os oficiais de obras semelhantes e disse: Irmãos, bem sabeis que deste ofício vem nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que são feitos pelas mãos humanas. Não somente há o risco de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo inteiro cultuam ser destruída. Ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram: Grande é a Diana dos Éfesos! Toda a cidade encheu-se de confusão e todos invadiram o teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem. Paulo desejava apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o permitiram. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram-lhe uma mensagem pedindo que não fosse ao teatro. Uns clamavam de uma maneira e outros de outra, porque havia total balbúrdia na assembleia. A maioria deles nem sabia a razão por que estava ali. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para a frente, e Alexandre acenou com a mão no intuito de fazer ao povo um discurso em sua defesa. Contudo, quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz, clamando pelo período de quase 2 horas: Grande é Diana dos Éfesos! Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? De sorte que, não podendo isto ser contraditado, convém que vos acalmeis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demais demandais, isso será resolvido numa assembleia legal, porque corremos o risco de até sermos hoje acusados de sedição, não havendo nenhuma razão pela qual possamos justificar essa aglomeração. Então, tendo dito isto, dissolveu a assembleia.